Estão prontos para mais uma aula de matemática? Então vamos lá. Essa semana a gente vai falar sobre os sólidos geométricos. Lembra da semana passada que a gente falou das figuras geométricas planas, que tem o corpo achatado? Essa semana a gente vai falar sobre as figuras geométricas não planas, que são os sólidos geométricos. Então, para isso, hoje eu trouxe aqui uma caixa cheia de objetos que eu encontrei aqui em casa, que tem o formato dos sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, tem alguns deles que têm um formato arredondado e outros não têm o formato arredondado. Então, vamos lá? Para começar, a gente vai falar sobre o cilindro. Olha só, eu tenho aqui exemplo de cilindro, o copo. Tenho também o exemplo do rolinho que fica dentro do rolo de papel higiênico. E olha só, na base deles eu tenho o círculo, formato arredondado. Depois eu tenho o cone. O cone também tem na base dele o formato arredondado. E eu encontro ele, olha, no chapeuzinho de aniversário, na casquinha de sorvete. Então eu tenho aqui o cilindro e o cone. Depois eu tenho o formato da esfera. O que será que tem o formato de esfera? Quem lembra? A bolinha, olha, eu tenho uma bolinha pequena e tenho também uma bola maior. Todas elas têm um formato de esfera. E olha, ela tem um formato todo arredondado. Depois, eu tenho paralelepípedo. E eu encontro o paralelepípedo numa caixinha de remédio, por exemplo. Pode ser também na caixa de sapato. Olha só como é que ela é. Então, cone, cilindro, esfera e paralelepípedo. Eu tenho também o cubo. E olha o que eu tenho que tem formato de cubo. O dadinho, que a gente usa para brincar. E olha a diferença do cubo para o paralelepípedo. O paralelepípedo, olha, ele tem lados maiores e lados menores. O cubo tem todos os lados iguais. Depois, e por último, eu tenho a pirâmide. A pirâmide é uma figura que tem vários triângulos, olha, vários lados dela são triângulos. Então, essa é a pirâmide. Agora que você já conhece as formas geométricas, né, os sólidos geométricos, vamos para a segunda parte dessa aula, que é a resolução das atividades dessa semana, tá bom? Prontos para a gente continuar? Então vamos lá, já pegou aí a sua atividade? Vamos começar, hein? A número 1 está pedindo para a gente pintar as figuras do quadro de acordo com a legenda. Então eu tenho aí os desenhos, as formas geométricas, né? O nome de cada um deles e as cores que eu devo pintar. Então você vai ler o nome de cada um deles para você guardar e saber depois, hein? Na número 2 eu tenho uma cruzadinha. Quem aí gosta de cruzadinha? Eu adoro cruzadinha. Você vai colocar o nome dos sólidos geométricos aí na cruzadinha. Lembra que é uma letrinha em cada quadradinho, hein? Na número 3, você vai procurar aí na sua casa coisas, objetos que tenham o formato dos sólidos geométricos. Depois você vai anotar no seu caderno pelo menos 5 deles. O nome do objeto e na frente o nome do sólido geométrico que ele lembra. Na número 4, você vai observar aí, olha, os desenhos que eu deixei. Vai escrever no seu caderno qual sólido geométrico lembra cada um deles. E depois você vai colorir das mesmas cores que você coloriu lá na número 1. Na número 5, vai falar da história de hoje, hein? O Livro dos Medos. Lembra da Carolina, a personagem principal dessa história? Ela tinha medo de várias coisas, não é? Assim como a gente. E ela imaginava vários monstros. E lá ela fala que o bicho-papão adorava cantar e lamber sabão. Imagina o bicho-papão cantando e comendo sabão. Que engraçado, né? E olha aí, observa aí o Cascão lavando as mãos. Mas o Cascão não gostava nem de tomar banho. Mas com o coronavírus ele teve que aprender a lavar as mãos, não é? Então olha o sabão que está em cima da pia. Ele tem o formato de qual sólido geométrico? E as bolinhas de sabão tem o formato de qual sólido geométrico? Anota aí. Na número 6, a Carolina lá na história fala que no final da história ela começou a desenhar os monstros e desenhou também uma caixa para guardar os monstros dentro, não é? Para ela não sentir mais medo. Então aí eu fiz uma tabela com a quantidade de monstrinhos que ela guardou dentro da caixa. Eu tenho monstrinhos com formato de cubo e com formato de esferas. E eu quero saber quantos monstrinhos a menos eu tenho em formato de cubo. Quantos a menos do que em formato de esfera? Sempre que eu tenho essa frase aí, quantos a menos, eu vou usar a operação de subtração. Eu já até montei aqui, ó, número maior em cima, número menor embaixo, resolve aí no seu caderno, tá bom? E a
número 7, chegou na hora de vocês saberem por que eu tô com esse cenário aqui, olha, diferente. Eu montei aqui duas coisas utilizando as formas geométricas e utilizando também coisas recicláveis, coisas que a gente tem em casa, que a gente ia jogar fora e que eu resolvi reaproveitar, reutilizar. E você vai fazer isso aí também. Você vai construir monstrinhos divertidos com as coisas que você ia jogar fora. Então pode ser com caixinha de leite, igual eu fiz esse porta-lápis aqui, usando caixinha de leite, folha colorida. Eu vou deixar aqui os materiais que eu usei para poder fazer esse, hein? E você pode fazer também esse bonequinho aqui, olha, que dá para você brincar aí em casa. Então eu usei para fazer ele, eu usei aqui copinho descartável, mas você pode usar potinho de iogurte, porque eu não tinha. Usei também, olha, o rolinho de papel higiênico, usei palito de picolé, mas você pode usar um lápis no lugar, um lápis velho, um graveto e barbante. O barbante você pode usar qualquer outra linha. E aí eu vou deixar aqui no finalzinho desse vídeo um vídeo ensinando você a brincar. Se você fizer dois e tiver duas pessoas aí na sua casa, um primo ou um irmão, ou se a mamãe e o papai quiser brincar com você, vai ser muito legal. Você pode brincar aí de disputar quem consegue colocar o chapéuzinho do boneco mais rápido, tá bom? Depois disso, depois que você fizer, na hora que você for brincar, você pede a mamãe e papai para tirar uma foto e manda pra gente, pra poder ver os seus monstrinhos divertidos, tá bom? A gente vai colocar lá no Facebook da escola pra todo mundo ver, pra você ver também um dos seus colegas. Então, por hoje é só. Um beijo e até semana que vem!